Oi, pessoal. Vou esperar ainda entrando aí. Fabiana já entrou, vou chamar ela aqui. Oi, Carla. Peraí. Deixa eu chamar a Fabiana. Vamos iniciar mais uma live essa semana. Dessa vez, oi! Oi, gente! Nossa primeira live de muitas. Pois é, se Deus quiser, vai ser um sucesso. E a gente escolheu um tema muito legal, né, Fabiana? Sobre lancheiras E bem na hora, escolares. né? E bem na hora, porque a volta às aulas está aí, né? Sim, tem todo Tábua mundo da ficar beirada. preparado. As férias chegando ao fim, graças a Deus, né? Porque Eu vamos combinar, imagino. criança em casa é legal porque a gente passeia, curte, mas chega uma hora que a mamãe e papai já estão assim, não tem mais Esgotado. atividade. Ainda mais Pois é. tudo. Com chuva é pior ainda, com certeza. E aí, pessoal, a gente escolheu falar sobre lancheiras escolares, que é um tema muito importante, porque querendo ou não, né, Fabiana, são 200 refeições mais ou menos por ano, né? Então não é um lanchinho qualquer, não tem problema não ficar de olho. A gente tem realmente que montar da melhor maneira para que essa criança até seja mais produtiva na escola, não é? Exatamente. A alimentação da criança, ali no momento do recreio, da merenda, né? Tem gente aí de vários lugares do Brasil, com certeza, e em cada lugar se chama de um jeito. A gente fala merendeira ou lancheira, né? Mas de toda Sim. forma, seja lancheira, seja merendeira, seja no recreio ou no intervalo, o lanchinho faz parte de todo santo dia da criança. Então, é lógico que a alimentação infantil é cheia de exceções. Quem não curte aí um biscoito recheado, Quem não? uma delícia especial, né? Tem uma colega de profissão que chama de comidas recreativas. Eu acho Sim. engraçadíssimo. E só que o recreativas, todo dia ele deixa de ser exceção e acaba prejudicando o rendimento escolar, o desenvolvimento da criança. Eu falo que a gente tem que ficar muito de olho mesmo, porque, igual você falou, né? É uma questão eventual, mas que a gente vai cedendo, 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 quando viu já tá a semana inteira. Então a gente tem que ficar de olho sim. Infelizmente, o mercado apresenta pra gente muitas opções, vistas às vezes como ideais, como legais, na própria embalagem, vem isso, né? E muitas E vezes a gente vai engana falar mesmo. disso. A Rebeca trouxe um monte de rótulo aí para mostrar. A gente se Gente, preparou legal estamos, para hoje. estamos Estamos ricos completíssimos de aqui. informação. Sim, vocês vão ter que aguentar duas aquarianas ansiosas aqui, que fazem aniversário no Que mesmo faz dia. um dia, Pois é, mas vai ser uma live personalidade bem informativa. parecida. Sim. Então vamos começar, Mas Fabiana, a falar para eles? vamos lá. Só lembrar para vocês rapidinho que essa live vai ficar salva 24 horas, tá bom? Aqui no perfil. E aí eu vou, se o Instagram der opção para eu salvar, eu vou jogar no YouTube depois para quem quiser assistir também mais tarde, porque muita gente não consegue ver. Então vamos começar? Aí ela me ensina como que faz isso, se é que tem jeito de fazer de cá, né? Porque eu não sei fazer isso. Pode deixar que depois a gente troca a figurinha. Mas olha, amor. Bom, então, como a gente falou, a merenda faz parte de todo santo dia da criança, e daí a importância da gente não tratar ela como exceção e não incluir aqueles alimentos que precisam ser tratados como exceção. Sim, Um outro fator é que na merenda escolar a gente leva influência para toda uma turma. Então você não está falando só do seu filho, porque o coleguinha do lado que está, por exemplo, com uma lancheira saudável e olha para aquela lancheira cheia de comidas recreativas e fica atraído, ele também é influenciado e pode ali querer. Rola umas trocas, vocês sabem, né? Escola rola sim, troca, rola negociação da merenda. Isso acontece em várias escolas. A escola pode dizer, não pode, é proibido, a gente não deixa. Rola. É sempre. impossível. Então, o seu filho, ele não está ali, você não está se preocupando somente com ele, mas é a sua contribuição para a sociedade, para aquela instituição que é a escola e que é, eu diria, a segunda instituição mais valorosa da nossa vida, sendo a primeira a família e a segunda a escola. A Sim. escola forma todo o caráter e as escolhas futuras da criança.
Sim. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a composição da merenda. Porque a gente vai preparar ali uma fruta, claro, né? Uma fruta legal. Mas aí o que mais eu coloco? E aí entram essas bisnaguinhas e entra a correria também, né, gente? Porque eu sou mãe também, eu entendo. Tem vezes que você tem ali uma passada na padaria para resolver a merenda, porque, né? E a Rebeca até vai falar um pouquinho depois dessas opções prontas e desse nível de praticidade ali de agarrar um negócio de prateleira. Tá bom? Sim. E eu vou falando e vocês podem ir interrompendo com as perguntas enquanto eu tô falando. A Beca olha a pergunta e me fala alguma coisa para eu não ficar lendo junto com a fala. E o contrário, tá bom? Podem me interromper a qualquer momento. Então, qualquer refeição, não somente a merenda, ela tem 3 componentes principais, que são 3 grupos de alimento, como hoje em dia a gente divide os alimentos. Antigamente a gente tinha várias separações na pirâmide alimentar, e isso hoje em dia já é uma coisa que foi simplificada e que a gente olha de um jeito mais são, né? A gente tem menos coisas para olhar e, de toda forma, um efeito mega bacana. Então, o primeiro desses alimentos, né, que são ali os famosos carboidratos, são os alimentos que a gente chama de energéticos. E eles são fundamentais e compõem grande parte da alimentação da criança. Os energéticos, eles são muito importantes para que a criança tenha ali energia, daí vem o nome, né, para encarar o dia da escola, as brincadeiras, né, e ter a atenção pública. Os alimentos não precisa ter medo de carboidrato, né, Fabiana? Pelo amor de Deus. Me livre, ainda mais para criança. Porque hoje em dia tem muita gente na low carb, né? E que alcança bons resultados, porque cada caso é um caso. A low carb é a opção por uma porção maior de proteínas. Ela muitas vezes pode ser adequada para algumas pessoas, só que são casos específicos e, em geral, se restringem aos adultos. Porque a porção de proteína para uma criança, ela precisa ser muito menor. Porque os rinzinhos da criança não estão preparados para uma porção de proteína de um adulto, né? Sim. A gente fala que ali a porção ideal é do tamanho da palminha da mão da criança, aqui sem dedinhos, né? Sim. Então, esses alimentos, os construtores, as famosas proteínas, que são os queijinhos, né? As carninhas, são o segundo grupo que vai compor essa merendeira. E por último, e o mais lindo, né, que acho que é o desafio das nutris aqui, que são os alimentos que nós chamamos de reguladores. E eles são fundamentais, são todos os vegetais, as frutas, legumes, verduras, tá? São todos os vegetais e que vão compor, de preferência, uma parte bem grande, bem gostosa dessa merenda. E numa merenda isso fica fácil de resolver, porque a gente resolve um regulador com uma fruta. Sim. Então, assim, a fruta, ela precisa fazer parte da merendeira, da lancheira ali todos os dias. As crianças têm bastante facilidade em aceitar frutas. E a variedade de fruta é muito importante, né? Porque, às vezes, a criança gosta sempre de banana, gosta sempre de pera, sempre de maçã, sempre da mesma coisa. Tem ali uma lista de 4, 5, meia dúzia de frutas que ela está acostumada. Mas a lancheira é uma oportunidade de você mandar novidade, porque a criança vai estar longe da influência dos pais. E é só aquilo que tem para comer. Então, é uma ótima chance de novidade. A gente não se restringir às frutas que a família habitualmente come e às frutas que a criança sempre prefere, sempre escolhe aquelas. Então, assim, esses são os 3 elementos que vão fazer parte da merendeira. E como que a gente vai montar isso, né? Porque eu vejo que as mamães, os papais, titias, madrinhas, têm muita facilidade ali em escolher os alimentos energéticos. Porque vai um pãozinho, né? Vai uma coisinha assim sempre, biscoito, sempre vai uma coisinha assim. Bolo. Um bolo, né? E um pouquinho mais de dificuldade em escolher os alimentos construtores. Sim. Porque daí você pensa, presunto é embutido, peito de peru é embutido, aí o queijo, eu tenho medo do queijo estragar, né, na merenda, e muita da dificuldade também com a bebida. Eu tenho que mandar suco todo dia, né? Então, montando esses 3 elementos juntos, como que a gente chega
em boas escolhas, tá? Independentemente da polêmica suco ou não, o que a gente vai olhar? O nível de processamento desses alimentos. Então, sempre preferindo os alimentos in natura, tá? O que são os alimentos in natura? É ele do jeito que veio ao mundo, tá? Do jeito que Papai do Céu colocou esse alimento no mundo, esse é o alimento in natura. Então, por exemplo, almoço, você fez mandioca cozida, batata doce assada, só enfiar no forno. Aí você tem excelentes alimentos in natura e que podem ser enviados na lancheira com segurança, sem nenhum Por mais problema. estranho que pareça, né, Fabiana? Acho que muita gente estranha enviar tipo milho, por exemplo, milho cozido, que é um super lanche também, um carboidrato de boa qualidade. As pessoas estranham isso, mas é uma questão que a gente tem que construir na nossa casa, né? Esse hábito alimentar, para que isso não se torne estranho, cada vez menos seja estranho, né? Porque são alimentos de ótima qualidade, fáceis, simples e super saudáveis. Baratos. Exato. Perfeito. E aí você tem ali também uma dificuldade de escolha nesse grupo alimentar, quando a mamãe, ela acha sempre que o mais integral é melhor, né? E aí ela vai no mercado e compra aqueles pães 1.200 grãos. Sim. Só que a Rebeca vai entrar em maior detalhe nisso depois. Muitas vezes o mais saudável não está ali no integral, está no menos processado. Muitas vezes um pão branco da padaria do lado, que é feito por um padeiro ali que tem validade curta, ele vai ser uma escolha muito mais bacana, muito mais saudável pelo nível de processamento. Então escolha sempre um carboidrato menos, em todos os grupos, tudo menos processado possível. Menos industrializado, né, professor? Menos industrializado. E aí depois dos alimentos in natura, a gente tem os processados, e que fazem parte do nosso dia a dia. Né? O macarrão, por exemplo, é um alimento processado. Outro dia eu atendi uma paciente que leva macarrão para o colégio, achei o máximo. Ela leva macarrão, ela leva macarrão. Chega na hora do recreio, esquenta, né? Algumas escolas fazem isso, outras não. Outras pedem que você leve do jeito que a criança vai consumir. Sim. E ali nas proteínas, nos construtores, você tem o ovo, né? Você tem algumas opções, você tem o próprio leite, né? E você tem os alimentos processadinhos, que são um pouco processados, os queijos, tudo isso. Franguinho, e aí você tem a pastinha de frango, pastinha de frango com inhame e alho poró. Eu tenho uma receitinha top que depois eu posso compartilhar, que é uma pastinha de frango com alho poró, com base de inhame, e fica uma delícia. E os reguladores que se resolve com fruta, gente. Não tem que ficar inventando receita, suco, preocupando com muita invenção de moda, se as frutas estão aí, nasceram prontinhas para consumo. Sim. Acho que pode fazer. Pode falar. Não é isso, fala. Eu acho que pode facilitar também para a própria aceitação, para ser algo mais lúdico, mais bonito, que a criança também come com os olhos, não são só os adultos, as crianças também. Então a gente tem aí no mercado uma grande variedade de que eu adoro indicar, eu até trouxe, mas deixei lá na minha bolsa, esqueci de pegar. São os cortadores de biscoito. Gente, apostem nisso, a gente tem vários formatinhos no mercado. A gente tem de plástico, a gente tem de aço inox, que a gente consegue fazer formatinhos nas frutas de coisas que a criança gosta. Tem florzinha, coração, dinossauro, bola, enfim, uma infinidade de opções. Cortado, né? Sim, dá pra fazer omeletinho, panquequinha. O próprio né? pãozinho, bolo, né? Então, a gente traz waffle, isso. Né? Eles falam waffle. Falam bem americano. Eles falam waffle. Não é waffle, mamãe, é waffle. Exatamente. Então, assim, então, assim, trazer isso, essa coisa mais atrativa para o lanche é muito legal. A criança gosta, ela fica feliz de mostrar que o dela foi feito diferente, que o dela é diferente. Então, acho que, assim, a gente tem que investir nesse lanche escolar, sim. Quanto mais naturais, como o Fabiano falou, lógico. Mas a gente também tem as opções menos piores, vamos dizer assim, né? De industrializados, que são Eu falo muito, também. Beca, que o bolinho caseiro, ele pode conter os 3 grupos alimentares. Sim. Porque você usou ovos, usou leite para fazer o bolo, né? Sim. Aí você usou a farinha. E você pode enriquecer esse bolo com farinhas incríveis. Sim. E que não mudam o paladar. Por exemplo, farinha de amêndoa, que é deliciosa, que fica leve no bolo. E mesmo que seja farinha branca, não tem problema. Um bolo caseiro
sempre vai ser um bolo caseiro. Com uma boa qualidade de açúcar, um demerara, né? E você Sim. pode ainda, já vi, você pode ainda acrescentar alguns reguladores. O bolo é de banana, o bolo é de cenoura, né? Coberturinha de Aham. cacau. Então, Com tudo isso certeza. Dá pra gente é turbinar legal. bastante, né? Eu tô E vendo aqui, Fabiana, enquanto você tá frutinha, falando, eu eu tô vendo aqui alguns comentários aqui, olha. Fernanda colocou, a minha filha não dá muito valor à fruta. Assim, é normal a criança ter um momento de rejeição, né, Fabiana? Da fruta ou de qualquer outro alimento, mas a gente tem que continuar incentivando. Então, igual eu falei, as forminhas, né, os cortadores, são uma maneira muito divertida e lúdica de fazer a criança se interessar, né? Lembrando que comer não é só mastigar e engolir. Comer é você interagir com o alimento, né? E também saladinha de fruta, né? Além dos Sim, cortadores, a misturinha. Muitas vezes ela gosta de frutas. A gente insiste no que eu chamo de frutas chatas, tá? sim. Desculpa, a sinceridade na Nutri, mas eu falo das frutas convencionais, aquilo que está no dia a dia. E a Sim. gente esquece, por exemplo, agora, última chance, gente. Fevereiro já começa a desaparecer a lixia. Lixia Nossa para mim Senhora, eu tô aguardo que eu não é comi até assim, eu hoje. me falo de lixia, eu amo lixia. Hoje, Sim. inclusive, no consultório, eu trabalhei lixia com os pacientes de educação alimentar. E, assim, é uma fruta incrível e que o sabor parece muito com a uva, né? Quando a Sim. criança vê só a parte ali branquinha, aquela gominha lá da Aham. lixia. Investir também em frutas diferentes, né? A melancia sem Uhum. caroço, que dá para colocar estrelinha, coraçãozinho, despertar, Sim. bilhetinho, né? E Sim. essas frutas, para elas não escurecerem, que eu vi em algum momento subindo a pergunta, Eu vi tem também. duas dicas. Uma, o uso da faca de cerâmica para cortar. Então, você cortar ali a maçã, a pera, principalmente, que escurecem muito. A Uhum. banana escurece, mas não tem por que cortar banana em casa, né? Manda a banana Uhum. em casca, que acho que é a fruta que já veio embalada, limpa, Pronta. Deixar com o pronta, né? cabinho, né, Fabiana? Não, tentar não tirar o cabinho ali da conexão com a Não penca, deixar porque aquela aí pasta com conserva. buraco. Isso, não Isso. deixar aquele buraco. Uhum. Mas para cortar, você usar a faca de cerâmica e você Uhum. pode pingar na água geladinha, filtrada, algumas gotinhas de limão e lavar as fatias já cortadas da fruta com aquela água e escorre. Não dá gosto de limão, porque ele reage com a fruta, tá? Sim. E aí você perde aquele azedinho do limão, né? Uhum. E ele vai conservar a fruta clarinha. Pode experimentar Sim. isso que vai funcionar. Funciona super, tá? Aí tem uma pergunta aqui: o suco natural perde nutrientes? Então, eu costumo Então, falar. Tu pode falar, Fabiana, não me pode atrapalha que eu falar, falo. fala. Não, eu costumo falar que desde o momento que a gente tira o alimento do pé, a gente já está perdendo nutrientes. Mas nada é tão. A gente não perde tanto quanto a gente comprar um suco artificial. Sempre a gente dá preferência para o suco natural, porque mesmo perdendo um pouquinho, a gente ainda tem muito dele aí. A gente tem bastante das vitaminas, dos minerais preservados, das fibras. Então, não precisa de preocupar em perder um pouco de nutriente, desde que seja um suco natural que você fez, você sabe o que você colocou ali, você sabe a quantidade de açúcar, se você colocou açúcar, então é muito mais seguro, é muito mais saudável enviar um suco natural. Eu acho que o Fabiano deve ter dica de como enviar suco natural aí, que eu vou deixar para você falar. Eu vi. Uma forma bacana é você mandar em chup-chup congelado. Você faz um chup-chup de um tamanho que caiba na boca da garrafinha que você usa para o seu filho. É importante que seja uma garrafinha com a boca mais larga, senão, né, não entra o saquinho de chup-chup. E aí você, Uhum. na hora de mandar, você tira o plástico e ele entra na garrafinha. Hoje em dia tem garrafinhas que mantêm, tipo, até 24 horas de temperatura. E aí, se ela for uma garrafinha que conserve muita temperatura, o suco nem vai derreter. Então, cuidado ali com uma garrafinha que permita o derretimento, né, Uhum. desse suquinho, e escolher frutas que funcionem com o passar do tempo. Uma limonada, por exemplo, não fica gostosa. E, Uhum. inclusive, é perigoso você usar a limonada em recipientes que são de metais, né? Você colocar uma Uhum. limonada numa garrafinha dessas que são metálicas, não é uma boa escolha, e a limonada também fica ruim muito rápido. Sim. O suco de laranja altera o sabor, por exemplo, mas se você bate ele com um pouquinho de beterraba, com uma cenoura, uma coisa assim, ele já toma um sabor que vai ser conservado por mais tempo.
Outra dica que eu tenho, além dessa do chup-chup, é usar forminha de gelo, né? Você bate o suco, já deixa ali a polpa, né? Deixa ali na forminha de gelo, desenforma, coloca na garrafinha da criança e manda para a escola. Se precisar, coloca um pouquinho de água lá, É. sacode, toma, né? Importante saber que a polpa que a Beca fala é a polpa que você bateu em casa. Sim, Essas polpas congeladas de mercado, leiam a lista de ingredientes, gente. Não é sempre. a fruta in natura batida. Ela é cheia de corante, conservante. Existem Uhum. algumas de boa qualidade, sim, que em Sim. geral são locais, assim, né? Uhum. Mas essas, em geral, industrializadas, bem baratinhas, sabe? Já desconfio. Uhum. Porque elas não são frutas simplesmente congeladas. Industrializados em geral, pessoal, desconfiem. Nunca confiem na embalagem porque está escrito integral, porque está escrito zero açúcar, porque está escrito o que for, light, diet. Não confiem, tá? Porque a indústria ela quer te vender. Ela acha que a gente não sabe olhar e realmente muita gente não sabe. Então, a live de hoje vai ser muito legal porque eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como fazer as melhores escolhas de industrializados, né? Você quer É completar com isso alguma aí. coisa? Eu posso começar Não, meu falando. amor. Pode. Então, vamos lá. Então, eu separei, pessoal, algumas opções aqui de produtos que eu já tinha lá no consultório e outras que eu acabei indo no mercado para ver alguma novidade, mas para mostrar para vocês as opções que a gente tem que são melhores, outras que não são tão legais, mas sempre fica o alerta de olhar o rótulo. Ou seja, a gente sempre vira o produto e olha a listinha de ingredientes principalmente. Porque na listinha de ingredientes a gente consegue ver o que tem de fato nesse produto, o que sua criança ou você está consumindo. E muita gente não faz ideia. Eu faço muito um teste no consultório, Fabiana, que eu levo esses rótulos e peço para a criança, né, que já sabe ler, começar a ler. Aí eu falo para eles, na hora que eles começam a ler, que eles não conseguem dar aquela empatada, porque o nome é difícil, eu falo que eles estão lendo rótulo de shampoo. Viu o rótulo de shampoo, corre, porque não é uma opção para consumo frequente, né? Então a gente tem realmente que ficar de olho nesses produtos. Então eu vou começar mostrando para vocês da questão do... Vamos pensar primeiro nos carboidratos, né? Como a Fabiana falou, que são uma parte da composição dos lanches. Então a gente tem aí os caseiros, como ela disse, pãozinho caseiro, biscoito caseiro, bolo caseiro, que sempre são as melhores opções. E a gente tem algumas opções interessantes de industrializados. Então, eu trouxe aqui, acho que já até atualizou o rótulo, mas esse daqui é o famoso biscoitinho de arroz, né? Aqui em Portinol a gente acha fácil, em Juiz de Fora mais ainda, mas o biscoitinho de arroz, ele é uma opção que tem apenas arroz e sal na sua composição. Não é toda criança que ama, né? Mas se a gente incrementar um pouquinho, colocar ali com a questão das proteínas, então viria a pastinha de frango que a Fabiana falou, uma pastinha de atum, um queijinho, um pouquinho de orégano, fica maravilhoso, tá? Então é uma opção interessante para entrar aí na listinha dos carboidratos. Aí eu trouxe aqui um que é muito comum das crianças levarem para a escola, que são os biscoitos recheados, né? Então eu trouxe aqui esse aqui que é daqueles tortines que eu já levei muito para a escola. Antigamente não tinha essas E o pacote orientações. inteiro, né? Todo. Maravilhoso. Comia, adorava de morango. Aí, gente, eu trouxe aqui só para exemplificar como todos industrializados na questão dos biscoitos recheados, mas para a gente ficar de olho mesmo na listinha de ingredientes. Então, é um alimento que, quando a gente começa a ler os primeiros... lembrando uma coisa importante. Os primeiros ingredientes da lista sempre são o que tem mais quantidade no produto e os últimos o que menos tem. Nesses biscoitos recheados, vocês podem reparar que sempre os primeiros são açúcar e gordura, né? Que é o que a gente menos quer nos produtos. A gente tem essa consciência. Então, ficar de olho, nem sempre o açúcar vem escrito açúcar. Depois eu posso disponibilizar também uma listinha para vocês dos nomes do açúcar, mas fiquem de olho nisso, tá? Além disso, um monte de aditivos químicos, emulsificante, corante, uns trem que a gente não sabe nem o que é. Então, vira rótulo de shampoo mesmo. Então, tomem cuidado com biscoitos recheados. Lembrando que eu também não sou a favor da gente demonizar, né, os alimentos, porque senão eles sobem no pedestal de necessidade que essa criança tem. Não adianta te falar que faz mal, não adianta te falar que fulano vai passar mal, não adianta, isso é mentira, né? Então, assim, a criança tem que entender que é um alimento muito gostoso, sim, mas que é um alimento que a gente não pode comer todos os dias. E quando a criança quiser, a gente até pode comprar, mas a gente dosa, a gente limita essa quantidade, né? Então, assim, não negar de fato, mas conseguir
manejar isso daí é muito importante, tá? Então, Não, eu tenho, não igual eu deve falei, fazer parte... só Pode falar. complementando, se você, naquele dia, por algum motivo, escolheu, se é decisão sua, porque somos seres humanos livres, Claro. mandar um biscoito recheado, mandar isso na merenda do seu filho, Uhum. porcione. Determine Sim. quantos biscoitinhos você vai mandar e jamais mande o pacote inteiro. Nunca. Porque daí você não está enviando a merenda do seu filho. Ele vai comer mais que deve e ele vai distribuir na sala. Então, outras pessoas que não fizeram a mesma escolha que você fez estão ali sendo influenciadas. Sim, com certeza, importantíssimo você ter falado isso. E aí, em substituição, né? Lembrando novamente que dá fazer em casa, mas como industrializado, eu gosto muito dessa marca aqui, que é Mãe Terra. Eu gosto muito porque não é perfeito, acho que nenhum biscoito é perfeito industrializado, né? Mas é uma opção que tem ingredientes conhecidos, pelo menos, eu falo que a gente consegue ler do início ao fim, né? Então são ingredientes conhecidos, normalmente realmente são integrais, né? A lista não é tão pequena como a gente gostaria, mas é uma opção mais interessante do que enviar o biscoito recheado com frequência. Então fica a dica aí para vocês dessa marca. Eu gosto muito, mas sempre leiam, porque às vezes muda aí a composição e te indicou, se não falar que eu indiquei errado, tá? Mas sempre leiam a listinha de ingredientes para conferir. Mas até e então... ainda por cima, nós aqui, né, estamos aqui 2 mulheres e um monte de mulher, maioria mulher, né, assistindo. Sim. As mamães acabam, né, sendo mais presentes ali nesses estudos de alimentação infantil. Os papais cada vez mais presentes, mas ainda vemos mais as mamães. E aí a gente, hoje em dia, fala tanto em sororidade, né? Tanto nessa solidariedade feminina. E existem várias mulheres que têm pequenas produções, até caseiras mesmo, de alimentos super bacanas. Então, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem as delícias do Dudu com a Thaís Ventura. Sim, famosíssima, adoro. Tem os cookies do Tony, e todas são opções, assim, nota 1000 para quem não sabe, não quer fazer em casa, não tem tempo, alguma coisa assim. Então, você está ao mesmo tempo fazendo uma escolha saudável para o seu filho e priorizando ali uma economia super inteligente, né, solidária e praticando um pouquinho do que a gente chama de sororidade, tão falado hoje em dia. Não, é muito legal você ter falado, para eu indicar também. Aqui em Ponte Nova a gente tem a Bárbara, que é uma nutricionista, que também tem uma empresa de lanchinhos escolares, então já manda tudo pronto para vocês. E lá em Viçosa, que tem muita gente de Viçosa aqui também, a gente tem a Glaucia, que também tem uma empresa de lanchinhos muito legal, também é Nutri, já manda tudo porcionado aí para vocês mandarem para a escola, até mandam direto para a escola, que facilita a vida das mamães, né? Então realmente a gente tem que dar valor. Foi ótimo. Aí, pessoal, eu trouxe para vocês também aquela famosa opção também de bolinho, né? Aquele bolinho que todo mundo gosta de levar. O pessoal acha que é só bolo, que é um bolo normal, um bolo caseiro, enfim. Não é. Tem um monte de ingredientes que a gente desconhece, com nomes químicos, enfim. Muito açúcar, muita gordura. Então, tomem cuidado, não ofereçam diariamente para suas crianças, tá? Então, muito cuidado. Eu trouxe aqui também uma opção que eu achei bem legal, para a questão dos chips, né? Que as crianças adoram normalmente, aquela coisa. Mas eu trouxe uma opção que eu achei também da Mãe Terra. Vem a miséria, mas é uma opção bem interessante que vem chips já de legumes, então tem de batatas, que é de batata doce, tem de inhame, se eu não me engano, tem de mandioca também, que é uma opção assim, que tem só 4 ingredientes, tá? Então é mais interessante. Nas lojas da Granel costuma vender uns chips também. Verdade, verdade. Procurem também nas lojas da Granel, que é bem interessante, que já vem os chips prontinho lá. Aí outra coisa que eu queria lembrar vocês, que muita gente gosta de mandar para a escola também, ainda mais para os maiorzinhos, é a barrinha de cereal, né? A pessoa vai lá, pega a barrinha de cereal, que está fazendo a maior vantagem levando a barrinha de cereal. Só que também é um alimento, muitas vezes, enganador, né? Então, assim, muitas vezes a barrinha de cereal, nem cereal tem direito. Tem mais açúcar e gordura e aditivo do que tudo. Então, leiam a lista de ingredientes. Eu não gosto muito de referir a marcas, como eu estou mostrando aqui, porque realmente, às vezes, muda a composição e às vezes a gente indicou e a pessoa continua comprando, a gente não sabe. Leiam, criem o hábito de ler a lista de ingredientes. Tem um aplicativo muito legal que chama Desrotulando.
que já te dá uma pontuação de 0 a 100 dos industrializados para você saber se o que você está comprando é interessante ou não, te destaca os ingredientes. Então, eu acho bem interessante aí, uma dica legal para quem quiser, tá? E ela falou de barrinha, e uma coisa que já aconteceu várias vezes, e eu mencionei, né, que tem a galera da low carb e tal, Sim. E que manda barrinha de proteína para criança. Gente, isso não, jamais, nunca exagerem na dose de proteína da alimentação do seu filho. E uma barrinha de proteína para uma criança é um volume, assim, fora do padrão para uma criança. Sim. Então, não use barrinhas de proteína, bolinho fit, né, hiperproteico, aqueles bombons com whey protein, nada disso. Realmente a gente tem que ficar muito atento a essas questões, procurar orientação mesmo. Se você tem dúvidas sobre a alimentação específica do seu filho, temos 2 nutris aqui belíssimos, maravilhosos, para poder orientar vocês, tá? E cheias de autoestima, né? Toda! Aí eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho muito interessante que as mães me perguntam é sobre iogurte, Fabiana. Eu acho que é uma dúvida muito grande. Todo mundo acha também que iogurte é um alimento tranquilo de comprar, enfim, ninguém para pensar que muitos deles são totalmente desinteressantes para consumo frequente, menos ainda, né? Então, assim, a maioria dos iogurtes que a gente tem uma quantidade exacerbada de açúcar, tem uma quantidade de aditivos químicos triste, assustadora. Então, assim, nem fruta tem. Nem fruta tem, né? Lembrando que nem iogurte né? É bebida láctea, sei lá o que pode ser aquele negócio. Então, o iogurte ideal, que seria um iogurte de verdade, que seria interessante para enviar para a escola, são os iogurtes naturais, que são tipo esse daqui que eu trouxe no potinho, tá? Então, esse tipo de iogurte é aquele branquinho, mais cremoso, azedo, ele é azedo, mas não subestimem as crianças por pensar que elas não vão gostar. A gente tem alternativas para fazer ele ficar mais saboroso, caso a criança não goste do sabor azedo. Então, você picar uma fruta docinha aqui, você bater com uma fruta docinha, vai ficar mais líquido. Você colocar um pouquinho de mel, colocar um pouquinho de aveia, né? A gente consegue incrementar bastante. É uma ótima opção de iogurte para a criança consumir direto, né? Se ela quiser enviar todos os dias para a escola, é uma opção aí de proteína interessante, né? Para a linha aí das proteínas que a gente falou. Tem uma perguntinha para você. A Carla quer saber se ela pode adicionar mel ao iogurte. Pode, Carla. A gente só tem que ver a qualidade desse mel, porque também muitas vezes a gente é enganado, né, na venda do mel. Então, assim, avaliar se é um mel de qualidade, se é um mel puro e também dosar a quantidade, né, Fabiana? Também não adianta colocar um monte de mel. E também, né, não abaixo dos 3 aninhos, né? A gente tem uma recomendação grande de não oferecer mel antes dos 3 aninhos pelo risco de botulismo. Sim, é muito importante. A gente está falando aqui de lanche escolar, eu estou pensando nos maiores, mas realmente, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Aí pensando na questão dos líquidos, né? O que eu vou levar de suco? Eu não consigo fazer um suco natural, gente. Não, como a Fabiana falou, não tem necessidade de suco, é uma coisa que a gente botou na nossa cabeça. Não tem necessidade de enviar suco todos os dias. Já tem alguém vendendo mel aqui, gente. Lá, Gisele Orgânicos, maravilhosa, lá de Ubar. Eu quero! Pois é, Gisele, ela vende orgânicos lá, vou fazer propaganda dela aqui. E o mel dela com certeza é maravilhoso. Ela confia. Viu, Gisele? Depois vai mandar a amostra grátis pra gente aí. Então, olha só. Então, sobre os sucos, vocês não precisam se preocupar. No dia que não tiver suco, manda água, uma água fresquinha, manda água de coco, uma água de coco natural. Então, não precisa se preocupar. Porque a gente tem na indústria muitos suquinhos de caixinha que a gente sabe, acho que tá todo mundo muito consciente que é tão ruim quanto o refrigerante muitas vezes. A gente tem umas opções melhorzinhas, né? Mas mesmo assim não são maravilhosas em relação à composição, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um suco que eu encontrei lá no supermercado que tem assim uma lista de corante, edulcorante, acessulfame-K, que é um adoçante, que não seria interessante para as crianças, sucralose, enfim, anti-espumante, uns trem que a gente não sabe nem o que é. Então, assim, você vai mandar isso aqui todo dia para essa criança pra escola? A fruta tá em que lugar aí, Beca? A fruta, vamos lá. Fruta... Se é que ela tá. Pois é.
Acho que nem tem fruta, Fabiana. Tem só aroma. Aroma e corante. Não tem fruta. Olha só. Inclusive, a gente não lê, mas está escrito aqui embaixo que não é suco. Está escrito que é néctar. Néctar não é suco, tá? Então, assim, não dá para fazer o suco, envia a fruta, envia a água, tá tudo certo, tá? Então, não tem necessidade de enviar todos os dias o suco. Não, e esse lance da água... O lance da água é interessante. Tem até, desculpa, queria até recomendar, porque é um Insta muito legal e que ela posta todos os dias a merenda da filhinha dela. E sempre vem assim, aguinha geladinha. E é uma gracinha esse Insta, eu acompanho e sempre curto. Depois eu passo para vocês. Mas a água, ela tem várias formas de se tornar interessante. Você recebeu uma pergunta antes, que não estava dentro do contexto, eu esperei a hora certa, de uma mamãe que diz que o filho não gosta de frutas e que não toma muita água. Vou deixar a questão da fruta para você, do não gosta, que eu sei que você ama esse tema. Vou falar só da água. E vou dar o exemplo do meu filho, tá? Meu filho me vê indo malhar e tal, com a minha garrafinha toda poderosa, né, da Track and Field, assim. Então, o que eu fiz? Eu dei uma garrafa da Track and Field pro meu filho. Eu sei que é caro, que é fora da casinha, mas também existem outras opções por aí. Deixar a garrafinha interessante, colar um bilhetinho na garrafinha, lembre-se de beber água, mamãe te ama. Isso tudo torna mais interessante. Porque na escola, se a criança não tá... Em geral, eles pedem, né, uma garrafinha para ficar lá. Mas talvez não encham, você nunca sabe o que está rolando ali. Talvez seja um filtro dentro da salinha, a criança tem que largar a brincadeira para ir lá se servir de água, ou ativamente pedir a professora. Desconheço escola que o tempo todo fica lá assim, toma água, toma água. Sim. Então a garrafinha ali do lado e um papo com a professora assim, por favor, eu gostaria que a garrafinha de água ficasse sobre a mesa da escola o tempo todo ali do lado do meu filho, ele sabe fechar direitinho, não vai ali correr risco de entornar nas tarefinhas, entornar nos amiguinhos. Então, instrui seu filho, ensina a lidar com a garrafinha, tenha uma garrafinha fácil da criança lidar, né, abrir e fechar, e que conserve ali a água numa temperatura gostosa. Né? Cola bilhetinho, torna essa água mais interessante e manda água de boa. Cara. Tipo, como o trabalho do suco e é muito mais saudável, manda a fruta inteira e a água, né? Sim, tipo assim, bate lá na vida. Bate suco maravilhoso. Realmente, assim, mandar um canudo, né? Um canudo muitas vezes funciona muito bem, né? A gente tem aí canudos ecológicos agora, né? Ecológicos, maravilhosos, coloridos, tudo mais. Então, a gente tem maneiras de estimular essa água. E como a Fabiana falou, a melhor maneira da gente estimular uma criança a comer, experimentar, ter um hábito qualquer, é a gente dando exemplo. A gente tem que ser o modelo, daí entra na questão da fruta, né? Que a pessoa, eu não vi o nome, mas que perguntou aqui que a criança não come, né? A fruta. Então, assim, a melhor maneira da criança aprender é tendo a gente como modelo. Então, muitas vezes, incentivar essa criança comendo na frente dela, falando que tá delicioso, não impondo, não pressionando essa criança a comer, mas falando você que tá muito gostoso, que é uma delícia, que é docinho, tá geladinho, é azedo, enfim. Você estimula a curiosidade dessa criança para, enfim, ela botar na boca. Então, a gente tem que lembrar que comer não é só mastigar e engolir. Comer tem todo um aspecto por trás. Comer é difícil, mas a gente tem que incentivar de maneira lúdica, como eu falei, com as forminhas, trazer nas receitinhas. Então, a gente tem uma gama de receitinhas aí que levam fruta. Trazer a criança para a cozinha, para ajudar a cortar, para ajudar a picar, para ajudar a bater no liquidificador, enfim. Então, a gente tem N maneiras de incentivar. Inclusive, já fazendo jabá aqui, eu tenho um e-book no meu perfil de 5 maneiras de como ajudar a fazer seus filhos experimentarem novos alimentos. Então, entra lá que você vai encontrar. Show! Eu quero! Então, vou distribuir tudo aqui também. Isso mesmo. Então, aí eu trouxe aqui uma opção menos pior, vamos dizer assim, de composição de suco, tá? Então, aqui é um suquinho mais interessante. Porém, Fabiana, eu me frustrei porque eu fui ler a listinha de ingredientes, a composição nutricional é tão ruim quanto a outra. Mas a composição de nutrientes para de ingredientes para uma eventualidade é mais interessante. Então, gente, é muito complicado a gente comprar industrializados, infelizmente, né? Então, mas aquele suco de uva integral, o suco de uva integral pode ser
trouxe. Ótimo. Você trouxe? Não, Integral? não trouxe porque eu tenho na geladeira lá. Não trouxe, não. Mas é uma opção que as Aquilo crianças não também é a gostam. lista de ingredientes, né? Porque não são Sim. todos que são legais. Sim, o ideal é que seja apenas suco de uva, né? Apenas a uva, não tem nenhum outro ingrediente. Muitas crianças, as mães dizem que não gostam pelo sabor forte, ele realmente tem sabor forte, mas dilui em água, gente. 50-50. 50 por metade do copo de suco, metade do copo de água. Lembrando que o suco a gente também não pode oferecer a reviria para as crianças, né? A gente tem que incentivar o consumo da fruta e tomar água, como a gente tem essa recomendação de adultas, as crianças também têm a mesma recomendação, tá? Tomar muito cuidado. A Carla falou que a gente é maravilhosa e que ela tá amando. E, gente, não fica inflando o ego de duas aquarianas, não. A gente já é meio inflada. Então, olha Obrigada, só. Paulinha. Obrigada. Então, olha só. Eu trouxe aqui também um que, infelizmente, muita gente ainda faz. Eu, Fabiana, muita gente ainda faz. É inacreditável, né? É prático, fácil, beleza, mas, gente, a lista de ingredientes disso dá vontade de chorar. Até eu li aqui, quer ver? Corante artificial vermelho 40, indigotina e azul brilhante FCF, corante inorgânico, dióxido de titânio. Não precisa nem de terminar de falar, né? Azul brilhante, gente. Radioativo o negócio. Pensa. É uma perguntinha a respeito dos leitinhos fermentados. Se faz muito mal. Então, também, como todos industrializados, ler a lista de ingredientes. Infelizmente, acho que eu posso falar todos eles, né? Tem uma adição de açúcar, né? Então, assim, o mais famoso aí do mercado, Yakult, tem uma adição de açúcar. A gente tem que tomar cuidado, né? Para não oferecer isso como uma rotina. Via das dúvidas, leite, gente. Vitamina de fruta. Uma ótima opção para você enviar para a escola também, tendo uma garrafinha térmica de boa qualidade, né, Fabiana? É uma ótima opção. Até o horário do lanche não estraga esse leite, sendo, né, feito, colocado na garrafinha direitinho, feito próximo da hora de enviar. É uma ótima opção, é um leite de boa qualidade, uma proteína de boa qualidade, muito melhor do que o leite fermentado, que muita gente ainda tem embutido a questão cultural de que faz bem, que é bom para o intestino, que tem lactobacilos vivos. E assim, se ele não toma, porque ele falou assim, que ele não toma nenhum leite, só o leitinho fermentado, nenhum iogurte, né? Ele nem falou leite, ele falou nenhum iogurte, só o fermentado. Mas, tipo assim, a criança, a partir ele chegou ali nos 2 aninhos e desmamou, o leite, ele é um dos alimentos da vida. E as fontes de cálcio são muitas na vida. E as fontes de proteína são muitas. Então, o leite, ele é um ótimo alimento, porque ele é um alimento in natura. Mas ele é um alimento dispensável. Então, assim, você tem os derivados, você tem os queijinhos, você tem 1 milhão de opções. Então, não tomar leite, não gostar de iogurte, o meu filho é um. Né, que não gosta de leite, ele não curte, nunca curtiu nem iogurte nem leite. E não faz falta nenhuma. E você tem outras fontes de cálcio 1000 por aí. Sim, a gente tem crianças veganas super saudáveis, né? Não consomem nenhum tipo de derivados animais. Aí a questão, muita gente preocupa, né? Com a criança que não come carne, com a criança que não come ovo, a criança que não toma leite. Então, eles são dispensáveis. A gente tem como, lógico, a gente tem que contribuir, né? Com a composição da alimentação dessa criança para que ela não fique em déficit. Mas é super possível viver sem esses alimentos. Não são indispensáveis, não, tá? E a Carlinha pergunta de outras fontes de cálcio. Então, a gente tem uma série de fontes de cálcio, a gente tem os vegetais verdes escuros, né? Então, assim, eu acho que são uma fonte riquíssima que a gente tem na natureza aí, né? De composição nutricional, principalmente a questão do cálcio. A gente tem chia, que é uma ótima opção, né? De a gente colocar aí nas frutinhas, no próprio iogurte, se a gente fizer, né? O ideal é esse iogurte natural que eu falei pra vocês, no suco, enfim, nos bolos, né? Nos biscoitos. A gente tem como adicionar em vários lugares. O gergelim é uma excelente opção também de cálcio, eu costumo indicar bastante, porque não tem muito sabor, não tem muito cheiro, não dá alteração na textura, e é uma excelente fonte de cálcio também. Tem mais algum que eu esqueci?
Sim, agora perguntando, não, sobre fontes de cálcio, para criança que não toma leite, por exemplo, o próprio leite ele vai estar na composição de vários alimentos. Ele vai estar Sim, num molho de macarrão, ele vai sim. estar num bolo, ele vai estar em várias coisas. Às vezes E usando o outra leite em pergunta, pó, a criança aceita melhor, né? Tradição, exato. tradição. Às vezes o leite em pó salpicado numa bananinha picada, uma coisa assim. E se os Isso. biscoitos Mirabel pode para criança de 9 meses? Ô, gente, a gente tá rindo aqui, mas é com respeito, porque as pessoas realmente não têm essas informações, né? A gente entende que é uma questão cultural, mas entra na questão dos alimentos industrializados, entra na questão dos recheados. Para ler a listinha de ingredientes. Pega essa embalagem que você tem na sua casa, lê a listinha de ingredientes e avalia direitinho. Olha os nomes que vão aparecer ali, são nomes conhecidos. Onde que vem esse açúcar? Se o açúcar vem no começo, vem no final. Se vier no começo, ele tem bastante gorduras. Vem no começo, vem no final. Se tiver no começo, vem bastante. Se tiver, não, porque eu tenho certeza que vem. Então, além dos corantes, dos aditivos químicos. Então, não é um biscoito indicado, de preferência nunca, mas na eventualidade que uma criança maior, ok, mas não deve ser oferecido agora. A recomendação é que o açúcar seja segurado o máximo que a gente conseguir. O ideal seria, no mínimo, até 2 anos, mas não deve entrar na rotina alimentar dessa criança, de preferência nunca. E As gorduras sempre trans, lembrando daquela ordem, né? Dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Então, quando a gente fala de ultraprocessados, precisa ser adiado pelo menos até os 2 aninhos, e a partir daí ser apenas exceção. E a pedido da criança, não tem por que oferecer um alimento ultraprocessado para a criança, né? porque a Se a criança criança vai ver outras pessoas comendo, ela vai ter vai interesse, querer. né? Então, assim, desde que não vire uma questão rotineira, então eu não vejo como problema. Mas na idade dele, da criança que você falou, em 1 ano e 9 meses, é muito novinho, não precisa disso. A criança não sabe o que é, ela não vai sentir falta disso. Então, assim, a criança só sente falta daquilo que ela é apresentada. Então, quanto mais a gente evitar de apresentar, melhor, né? Deixa eu ver, Gisele falou, pode usar o aplicativo desrotulando também, que a Rebeca me ensinou e eu não faço compra sem. Eu falei dele aqui mais no comecinho, Gisele. Ele é muito legal mesmo e ajuda muita Nós gente vamos a ganhar a escolher. comissão da galera do Pois Desrotulando. é! Tô precisando que eu indique pra todo mundo. Aí, pessoal, trouxe também um muito comum de enviar pra escola. Todinho. Muita gente leva, muita gente acha que é só, tipo, como se fosse uma coisa tranquila, leite, Toddy, beleza. Mas também tem uma listinha de ingredientes triste, tá? Assim, de muitos aditivos, de nomes que a gente não consegue ler direito, de estabilizante, de emulsificante, de corante, de aromatizante. Então, não deve ser enviado diariamente na escola, tá? Então, assim, quer enviar um leitinho? Faz o leite em casa, bate com uma frutinha, envia mesmo como opção melhor. E aqui, para finalizar, eu peguei essa colega aqui, gelatina, que muita gente também envia para a escola. Eu já vi escola que deixa na geladeira ali para a reveria, para a criança ir comendo na hora que ela quiser. Então, gente, não é um alimento saudável, infelizmente. Tem muito corante, tem açúcar, tem os corantes, igual a Fabiana falou, e os radioativos. Então, assim, açúcar é o primeiro ingrediente, tá? Aí vem a gelatina, acidulante, aromatizante, tem adoçante, mesmo ele não sendo light nem diet, tem adoçante. Então, assim, a criança não deve consumir adoçante, tá? A não ser que ela seja uma criança diabética ou precise por algum motivo, mas não ofereçam adoçante para as crianças, tá? Então, não é interessante. Os corantes que tem aqui, vermelho bordô e amarelo crepúsculo. Isso que eu peguei de morango, porque quanto mais cor tiver, mais aditivos tem. Então, o ideal é que você compre uma gelatina incolor, dilua num suco igual suco de uva integral, ou num outro suco, ou pique frutinhas lá dentro, coloca na geladeira, aí sim vira uma gelatina de qualidade para suas crianças, tá? Mas isso aqui não deve fazer parte Bordeaux da é rotina. meio fora de moda esse nome, Pois Bordeaux. é, menina. Bordeaux tá meio down. Mas essas aqui foram as opções de industrializados que eu trouxe para você, só para dar uma clareada, para vocês saberem o que é interessante, o que não é, só para ficar mais fácil de vocês saberem, tá? Ô, Tem mais Beca, e alguma o queijinho? pergunta? Pra gente escolher o queijinho. Como? O queijo, pra gente escolher o queijo de botar num pãozinho para montar um sanduíche.
Então, sempre mais interessante escolher os queijos brancos, né? Que é a recomendação que a gente faz. Mesmo assim, tomar cuidado para saber da procedência, né? Então, é o ideal que a gente escolha um queijo que seja feito assim na nossa região. Mesmo assim, saber se tem uma boa higienização. Gente, comprar é muito difícil. É muito Comprar é difícil, mas difícil. assim, Mas uma dica boa, né, é. do queijo feito na região, quando a gente fala, né, do nosso famoso queijo Minas Frescal, Menos. é que Isso. aquele queijo muito emburacado, esburacado, com muitos Uhum, buracos, em geral ele tem uma contaminação, né? O uhum. queijo Minas, se ele está muito furadão, em geral ele tem ali uma contaminação indesejada. Sim. É difícil, que a gente não Minha consegue filha nem ver tem por 6 fora, né? anos. Minha filha tem 6 anos. Qual o melhor lanche? Hum. Então, te deu bastante opções para vocês aqui, como a gente disse, né? Então, o ideal é fazer uma composição de um carboidrato de boa qualidade, uma proteína de boa qualidade e de uma frutinha, né? Ou então de um legume, de uma verdura. Então, a gente tem várias opções. Então, assim, umas opções básicas que a gente pode ter um bolinho caseiro, a gente colocar ali com um iogurte, de preferência assim, natural, mandar uma frutinha, um super lanche. A gente pode fazer um sanduíche, né, Fabiana? Fazer com um pãozinho, de preferência um caseiro, coloca ali um franguinho, coloca verdura, coloca legume, manda uma fruta, manda uma água de coco, de vez em quando manda um suco natural. Então a gente tem N opções, depois você volta na gravação aqui, a gente tem um monte de E opções lá aqui para no você. fim a gente fala da composição da lancheira. E assim, nunca esquecer do mais simples de tudo, tá? Vou dar um exemplo assim de uma lancheirinha completamente in natura. Hein? Se você tem ali, por exemplo, como eu falei, mandioca e batata doce, que são as duas assim, que meu filho é fã, e batata baroa, ele também ama batata baroa. É Então, em geral, mesmo? tem um potinho dessas coisas. E foi engraçado, Uhum. outro dia ele chegou em casa e falou assim: Mamãe, meus amiguinhos falaram que a minha merenda estava nojenta, Oh, mandioca. meu Eu Deus. falei assim, uai, filho, então eu não mando mais mandioca, não tem problema. Se você não quer que mande assim mandioca, eu não mando mandioca, né? Uhum. Aí ele falou assim, não, mãe, continua mandando. Eu só não quero que você mande a aguinha. Ah, Aí meu, eu que descobri, sono. sabe o que ele fazia? Ele comia a mandioca e bebia água. Aí, de fato, é um Ah, pouco nojento, assim, né? No meio sim. da classe, beber na água, descobri, eu achava nojento. Mas Entendi. assim, pensando em alimentos in natura, a gente tem essa opção, né? Uhum. A gente tem ali por exemplo, um omeletinho, né? Fazer só um ovinho, um omeletinho assim, com tomate e manjericão, que fica uma delícia. Sim, sim. É, e a gente chama de pizzelete quando eu faço assim, o omelete aberto Sim. com queijo e orégano, né? Tá. Então Uma tem opção algumas. muito legal que eu lembrei aqui também, Fabiana, para maiores de 5 anos, de preferência, é a pipoca feita na panela. Que é a opção mais simples do que essa, gente. Coloca pouquinho óleo, estoura a pipoca, coloca um pouquinho só de sal, manda para a escola, manda num saquinho, então vai ser lúdico para essa criança, manda no potinho também. Mas a pipoca é uma excelente opção, super nutritiva, né? Tem bastante fibras, enche a barriguinha da criança, então é uma opção bem legal para maiores de 5 anos, tá? Uma Isso opção aí. E interessante. sempre uma fruta in natura. Quando Sim. algumas frutas combinam bem com um pouquinho de chia que você pode salpicar. Aqui em casa o melão é famoso, por exemplo, por combinar com chia, né? Sim. Que eu falo que melão não tem croque-croque. Então a gente adiciona um pouquinho de chia. E o que é super Sim. positivo é que, como ele tem muita água, ele hidrata a chia até a hora do consumo e fica top. E não Fabiana. exagere em chia nessas coisas, não, porque a Tá. criança acaba estranhando, né? Aham. Olha só, uma pergunta pra você. Não tem perigo do omelete estragar até a hora do lanche? Então, tem sim e não. Primeiro, você tem que eliminar completamente seu omelete bem passadinho, praticamente eliminando a água. Todo alimento vai ter água ali presente, né? Uhum. Então ele tem que estar bem sequinho, bem passadinho e Uhum. dentro de feito bem na hora de ir para a escola. Em geral, a criança vai para a escola, né? Você vai sair de casa 12:30, quase 1 hora, e a merenda já é 2:30 da tarde. É Uhum. muito rápido, é pouco tempo. No Uhum. mundo ideal,
um omelete ficaria na geladeira. A gente não vive no mundo ideal, né? Mas um omelete bem passadinho, numa lancheirinha térmica e bem fechado, num recipiente bem fechadinho, ele pode sim ser oferecido para criança. A gente come coisa muito pior, tá? Por aí. Ixi, se é. Aqui, Vanessa perguntou aqui, ela estoura com pouco óleo? A pipoca estoura, gente. A pipoca, na verdade, ela estoura mais com calor do que com óleo. Então é só colocar um pouquinho, onde a gente tem opções aí, se você tem procurar até no pipoqueiro YouTube. sem óleo, né? Tem um monte de pipoqueiro hoje em dia sem óleo. Sim, tem como fazer no micro-ondas sem óleo também, só com vapor. Então, assim, tem muitas opções de fazer a pipoca sem óleo até. Então, não é o óleo responsável pelo estouro. O óleo, na verdade, ele dá mais sabor, né? Mas a criança não precisa de sabor de óleo, Eu vi uma pergunta a respeito da fruta aqui, que às vezes acho que uma só não é suficiente. Quando a gente monta a lancheira completa, com os 3 grupos alimentares sobre os quais a gente falou, a saciedade da criança é outra. Nossa também. Se você pensar, por exemplo, num café da manhã, quem é fã do ovo aí de manhã, né? Eu como 2 ovos e ainda tô com fome. Ainda tô com fome. Porque aquela proteína estava isolada, sem a presença de um carboidrato, né? De uma gordura boa. Então, assim, para uma criança, uma porção de fruta num lanche intermediário é mais do que suficiente. Só que ela tá ali conjugada com também uma proteína, né? Ela tá dentro de um contexto de um lanchinho completo. Então, uma fruta só isolada, talvez não funcione bem. Mas se ela tiver picadinha com um iogurte e uma granola de boa qualidade, porque tem muita granola ruim no mercado, um pouquinho de farelo de aveia, que a aveia, gente, é um dos melhores alimentos do mundo. Sim. Então, você tá com iogurte com uma fruta e aveia, eu duvido que a criança vai sentir fome. E substitui qualquer mucilon, qualquer farinha láctea, viu, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui. E uma questão importante de falar também é que às vezes a gente manda muito lanche para a escola para essa criança, achando que a criança vai passar fome, e muitas vezes isso traz uma frustração da criança não conseguir comer o seu lanche. Então, chega em casa, ai filho, você não comeu tudo e tal, a gente ainda tem embutida essa questão cultural de tem que comer tudo, e ninguém tem que comer tudo, comer bem é comer o suficiente. E é um lanche intermediário, você tem que pensar assim, que horas a criança almoçou? Aqui em casa, não sei na rotina de vocês, mas aqui acontece que a gente almoça meio-dia, meio-dia e meia no máximo, 2h30 ele já tá merendando e ele janta na escola. Então, 5 horas já é o jantar. O jantar na escola, a criança que janta na escola é muito cedo. Então, a merenda é um lanche pequeno. Sim, com certeza. Aí eu tô vendo aqui Raquel Melo falando que a filha tem 2 anos e tá ruim de comer comida de panela. Ô, Raquel, eu vou te recomendar aqui no meu, como foge um pouquinho do tema que a gente tá falando, aqui no meu Instagram tem um monte de vídeos falando só sobre dificuldades alimentares, vai te ajudar muito. Então dá uma assistida lá para você aprender, tá? Aí Carla mandou aqui, qual a melhor forma de oferecer aveia, farelo, farinha? Conta pra gente, Fabiana. Bom, aí cada caso é um caso. De toda forma, a aveia é um excelente alimento e em qualquer formato que ela seja oferecida, ela é um alimento maravilhoso. A aveia que está inteirinha, ela tem bastante carboidrato dentro e ela tem bastante fibra do lado de fora. E ela tem nutrientes diferentes, fora e dentro. Então, por exemplo, se você está lidando num caso de diabetes, a gente pega os farelos, né? O farelo de aveia, que é só a casquinha dela moidinha. Ali, flocos finos, flocos grossos, tem, assim, pouca diferença, tem um pouco de diferença, mas pouca, né? E se você tá com a aveia inteirinha, toda fechadinha, você tem uma digestibilidade bem menor dela. Então, é um formato que eu uso pouco e acho difícil de mastigar e de usar. Mas se é a sua preferência, eu gosto dela sim. Vai fundo. Então, assim, compra a aveia da sua preferência, a não ser que você caia num caso específico, né? A clínica é soberana. Então, um atendimento nutricional personalizado vai te dar essa escolha exata. Num atendimento personalizado, a sua Nutri vai chegar lá e falar, olha, a forma ideal é essa aqui de aveia para você. Tá bom? Isso aí. Aí, Maria Leidiane. Ela gosta muito de comer banana com aveia. Quando não coloca aveia, ela coloca leite em pó. É correto? Então,
uma não substitui o outro, né? Então, assim, o leite em pó, a gente tem que avaliar se esse leite em pó também é legal, tá? Porque muitas vezes o leite em pó tem uma série de aditivos também que não são interessantes. Então, o ideal é que você olhe a composição, que seja apenas leite, tá? E um não substitui o outro, que é a aveia. É uma fonte muito legal de fibras, entra na questão dos carboidratos, e o leite em pó entra na questão das proteínas, né? Então, uma não substitui a outra. Mas, dependendo de como for a alimentação do dia dessa criança, são opções interessantes, né? Pode até misturar os dois. Sim, fica uma delícia. Um docinho maravilhoso. Eu adoro. Né? Eu também. Então, tem mais alguma pergunta, pessoal? Nem sei quanto tempo de live já tem, você sabe? Estou sem relógio. Também tô.